Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso módulo 2, o estudo do eletrocardiograma nas sobrecargas das câmaras cardíacas. E esse é um ensinamento extremamente útil, inclusive nos dias de hoje, mesmo sabendo que a gente conta também com exames de imagem muito avançados. Então vocês vão encontrar pacientes que têm critérios de sobrecargas no pronto-socorro, no ambulatório, na enfermaria. E esse é um exame muito mais rápido, muito mais prático, barato e que pode já dar algumas informações importantíssimas para o plano terapêutico. Inclusive, falando nesse tema de nós termos hoje à nossa disposição exames de imagem mais avançados, é importante dizer para vocês que o nome que devemos utilizar é sobrecarga das câmaras cardíacas. Antigamente, os livros de eletrocardiograma tentavam fazer uma distinção entre hipertrofia e dilatação. Hoje, não mais. O eletrocardiograma não tem uma boa acurácia para dividir esses dois tipos de afecção. Então, o nome que ficou consagrado é sobrecargas. E para começarmos o estudo das sobrecargas, vamos relembrar alguns pontos da anatomia do coração e das derivações do eletrocardiograma. Então, com relação à anatomia do coração, nós vimos isso no nosso módulo 1 do eletro normal. Nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E o interessante de estudar a sobrecarga, como eu comentei, é que a gente pode relembrar alguns elementos das próprias doenças do coração. Por exemplo, sobrecarga atrial direita raramente acontece sozinha, isolada. Existem, por exemplo, adultos que têm um resquício de uma cardiopatia congênita, que é a estenose tricúspide. Mas é uma patologia muito rara. Então, muitas vezes, quando você tiver critério de sobrecarga atrial direita, você tem junto sobrecarga ventricular direita, porque é um paciente, por exemplo, que tem hipertensão pulmonar. Então ele tem uma sobrecarga das câmaras direitas, E que é uma coisa muito mais frequente de vocês encontrarem. Agora, pensando do lado esquerdo, como nós ainda temos no Brasil uma incidência que é relevante, de febre reumática, você pode ter uma estenose mitral isolada e ter uma sobrecarga atrial esquerda sem ter critério de sobrecarga ventricular esquerda, ok? Mas, mais uma vez, muitos pacientes com quadro de hipertensão crônica e outras patologias vão ter sobrecarga de ambas as câmaras esquerdas, tá legal? Então é legal, a gente vai estudar eletro e vai relembrar algumas doenças do coração. Outro ponto importante da gente relembrar é quais são os elementos do eletro que nós vamos usar para fazer esse estudo. Então, vamos lembrar que a despolarização dos átrios é sentida na onda P, Então, claro, para que a gente estude os critérios de sobrecarga dos átrios, a gente vai analisar as características da onda P. E o complexo QRS, ele é resultante do vetor da despolarização dos ventrículos. Então, é olhando o complexo QRS e olhando a onda T que nós vamos estudar a afecção das sobrecargas ligadas aos ventrículos. O QRS, a despolarização, e a onda T, a repolarização. Então, claro, quando nós estudarmos os critérios atriais, vamos falar da onda P. Quando nós estudarmos os critérios ventriculares, vamos olhar o QRS, ok? E aí, na sequência, vale a pena lembrar um pouco também das derivações. Então, os eletrodos colocados nos membros vão dar o plano frontal, que a gente viu, nos ajuda a estudar o eixo dessas ondas. Em contrapartida, as derivações precordiais vão dar o plano horizontal, que nos ajudam a entender o que está para frente e o que está para trás desses vetores que enxergam o coração. Vamos lembrar rapidamente? Então, colocando os eletrodos nos membros, nós temos aquele triângulo, de Einthoven, que vai criar a derivação D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR, e que se nós colocarmos, então, essa rosa dos ventos aqui, olha, sobreposta à imagem do coração, vou colocar aqui no centro da tela, nós temos a grande contribuição do plano frontal. Quer dizer, quando eu coloco aqueles eletrodos nos membros e a gente cria esse plano aqui, que é o plano frontal, ele nos ajuda a poder calcular
o eixo dessas ondas aqui no coração. E o desvio do eixo vai ser muito útil no estudo das sobrecargas, tanto nos átrios como nos ventrículos. Então, por exemplo, um eixo normal, que a gente sabe que fica aqui ao redor, ó, de 60 graus, tanto faz nos átrios ou nos ventrículos. Quando nós estudarmos, né, as sobrecargas do lado direito, a gente vai ter como um critério o desvio do eixo para a direita, né? Quer dizer, quanto mais esse eixo estiver desviado para a direita, mais vocês vão encontrar patologias da sobrecarga das câmaras direitas. E do contrário, quando eu tenho um desvio do eixo para a esquerda, né, principalmente aqui, olha, além de menos 30, nós vamos ter critérios que a gente vai estudar das sobrecargas das câmaras esquerdas. Outro elemento importante de relembrar das derivações. Quando a gente coloca os eletrodos aqui nas derivações precordiais e que a gente cria o plano frontal, ele é ótimo para que a gente consiga definir o que está à frente do coração e atrás do coração. E vamos lembrar, os átrios, né? O átrio direito está um pouco para frente, átrio esquerdo um pouco para trás, mas eles têm massas miocárdicas muito semelhantes, né? Então, o eixo dos átrios, ele é no plano. Então, no eixo atrial, quando eu estou olhando por este plano, ele não é nem para frente nem para trás, ele é no centro, ou às vezes um pouquinho para a direita. Agora, o que a gente vai ver? Quando eu tenho uma sobrecarga do lado direito, esse eixo vai tender dos átrios a ir mais para frente, né? Porque o lado direito está à frente. Quando eu tiver uma sobrecarga dos ventrículos, mais ainda, o eixo vai muito deslocado para a direita. Agora, no lado esquerdo é o contrário. Lembra que a gente falou no módulo 1? As câmaras direitas estão à direita e à frente, as câmaras esquerdas à esquerda e para trás. Então, na sobrecarga do átrio esquerdo, aí o átrio esquerdo ganha do direito, né? E o eixo vai bem lá para trás. Nos ventrículos, então, que normalmente ele já ganha, ele fica mais proeminente. E com essa introdução e relembrando esses pontos, vamos começar estudando a sobrecarga atrial direita. Grande abraço!